Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 44 dias do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 3 de junho de 2019, hoje é segunda-feira. Aquele dia que eu tanto amo, mas hoje eu estou numa preguiça que só a graça e a misericórdia do Senhor. Bom, eu espero que todas tenham tido um bom final de semana. Como eu comentei ontem, foi o aniversário da minha igreja, foi maravilhoso, foi uma bênção e é muito gostoso, né? Celebrar na presença de Deus aquilo que Ele tem feito e tem sido muito prazeroso participar dessa obra que já está há 5 anos e eu creio que vai ter muitos anos ainda de bênção e de vitória. Antes de entrar no devocional, quero falar também sobre mais uma vez agradecer, né, a todas que têm participado, que têm aberto o coração, tenho recebido muitos testemunhos. E eu quero falar para vocês uma coisa, irmãs. Cada palavra que eu tenho liberado, o objetivo dela é ativar o seu espírito, é despertar o seu espírito para você ter uma vida plena, diária, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Mas na medida que eu libero uma palavra para que aconteça isso, a boa vontade de vocês, o desejo de receber, a disposição, elas também ativam o meu espírito para que flui ainda mais. Então, por isso que essa caminhada de oração 4, como eu tenho ouvido muitos testemunhos, né? Tem muitas meninas, parece que elas estão no mesmo espírito, parece não, elas estão no mesmo espírito e elas falam assim: olha, eu participei de todas, mas essa 4 parece que eu estou mudando, parece que está fazendo algo novo na minha vida, está muito bom. E realmente para mim também está sendo muito bom. Todas tiveram o seu papel importante, né? Mas essa realmente tem algo especial. E essa troca, a Bíblia diz que o Senhor não dá pérola aos porcos, né? E também o Senhor fala lá nos evangelhos que a cidade que ele menos fez milagre foi a cidade dele, porque o povo duvidava. Então, assim, o Senhor vem na medida da nossa fome. Então, quando você se abre, o Espírito Santo derrama mais sobre você. E é isso que está acontecendo. Vocês, com a sua fome, com a sua fé, né, com o seu carinho, com a sua oração para a minha vida, faz com que eu tire do meu bom depósito algo que às vezes nem eu ainda tinha provado, porque eu estou comendo junto com vocês, né, o maná. E hoje eu vou falar sobre isso. Então, tenha uma semana de vitória, tenha um mês abençoado, que seja um mês assim de muita bênção na sua vida, de muitos frutos, porque daqui a pouco nós vamos terminar esses devocionais e aí é com vocês, né, que vocês vão todos os dias praticar, lembrar, ruminar tudo aquilo que vocês aprenderam. Então, o tema de hoje é limpando o templo e a porção diária. Nós vamos fechar hoje o livro de Neemias. Foi assim, foi maravilhoso. Foi infinitamente mais do que eu pedi ou pensei, tá bom? Então, o tema de hoje é esse: limpando o templo e a porção diária. Tá? Em Neemias capítulo 12, do versículo 46 ao 47, e Neemias capítulo 13. Nós vimos tudo que Neemias fez, né? Restaurou as portas, restaurou os muros, e essa é uma coisa importante que ele fez. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Receba a sua porção, tá bom? Bom, eu vou ler aqui Neemias capítulo 12, versículo... eu coloquei 46, mas vamos do 44. O texto chama a manutenção do sacerdote e dos levitas. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras do tesouro, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas toda a cidade, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para o sacerdote, para os levitas, pois Judá estava alegre, porque o sacerdote e os levitas ministravam ali. E executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores, os porteiros, segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, os cânticos de louvor e de ações de graça. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros a porção de cada dia. Guardem essas palavras, tá, irmãs? A porção diária, a porção de cada dia.
e consagrava as coisas destinadas ao levita, e o levita destinado aos filhos de Arão. Então isso aqui foi uma coisa que Neemias fez, né? Eu falei que Neemias fez várias outras coisas além de restaurar portas e os muros. E ele restaurou as ofertas, as porções que era designada para o levita, porque existia uma lei que dizia que o levita ele não tinha herança, ele não tinha, quando foi dividida as terras, os levitas, que era da tribo de Levi, eles não receberam herança. A Bíblia diz que o Senhor falou para eles: eu vou ser a sua herança, eu vou ser o seu sustento. Então eles trabalhavam na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Então assim, eram as ofertas, eram os dízimos, era aquilo que sustentava, era o Senhor que sustentava eles, né? Através do povo, mas era o Senhor, eles tinham que depender do Senhor. E assim não é diferente conosco, irmãs. O Senhor quer nos ensinar isso. Hoje nós somos a tribo de Levi e a nossa herança é o Senhor, tá bom? Então agora nós vamos ler o capítulo 13, aí depois eu entro no contexto todo. Bom, o capítulo 13, ele fala que Neemias precisou se ausentar um pouquinho para resolver os problemas do rei lá, né? Já que ele trabalhava, além dele fazer a obra, ele trabalhava. Então ele precisou se ausentar um pouquinho. Nesse ausentar, veja só o que aconteceu. E aí eu quero que vocês prestem bem atenção, porque então a gente talvez já está tranquilo. Nossa, que benção, eu restaurei as minhas portas, eu restaurei os meus muros, agora está tudo tranquilo. Será se está tranquilo? Será se o inimigo vai nos deixar tranquilo? E olha o que aconteceu. O inimigo é sorrateiro, é astuto, e ele foi se esconder, ele foi tirar proveito em um lugar muito importante, um lugar que depois de tudo, né, que nós estamos fazendo na reforma, esse é o lugar que nós vamos ter que estar sempre cuidando, mantendo e habitando ali naquele lugar. Então vamos lá, que é o templo. Versículo 4. Ora, antes disso, Eliasabe, o sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, ele aparentou-se com Tobias. Vocês lembram quem era Tobias, né? O inimigo. Ele se aparentou com esse Tobias. Vou parar aqui só para explicar um pouquinho. Parece que ele virou genro. Genro? Não, ele casou a filha dele com esse Tobias. Parece que é isso, tá bom? E fizera para este, olha o que ele fez. Ele aparentou com esse camarada, que era o inimigo, o sacerdote, tá, irmãs? O sacerdote, não era qualquer um. Ele aparentou com esse Tobias e fizera para este uma câmara, um quarto grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios, os dízimos, os cereais, o vinho, o azeite, que se ordenara para os levitas, para os cantores, para o porteiro, como também contribuição para o sacerdote. Você viu que, vou dar uma paradinha aqui, parei no versículo 6. Vocês viram que Neemias, ele restaurou a manutenção do sacerdote dos levitas, porque esse povo estava completamente sem nada, né? Estava tudo destruído, eles já não estavam exercendo o seu papel, porque não tinha também manutenção, a fome, a destruição, estava tudo um caos ali naquela cidade, vocês lembram, né? Quando ele restaura isso, que Neemias sai fora, esse homem se aparenta com o inimigo e cria um quarto dentro do lugar importantíssimo em Israel. Aí já não era na porta, já não era dentro da cidade, era dentro do templo. E ele faz um quarto no lugar de toda a provisão para o povo ali, para o povo levita, sacerdote e tal. Então vamos voltar para o versículo 6. Mas quando isto aconteceu, eu não estava em Jerusalém, Neemias falando, porque no 32º ano do rei Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fui ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo eu pedi licença para o rei e voltei para Jerusalém. E então eu soube do mal que Eliasabe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora. Neemias ficou enfurecido, ele ficou numa indignação santa, uma indignação que eu já falei que muitas vezes nós precisamos ter, né? Que às vezes tem problemas na nossa vida, tem coisas na nossa vida que o inimigo está tirando proveito e a gente fica ali tampando o sol com a peneira. A gente precisa receber essa indignação santa para colocar para correr, para colocar para fora
da onde não pertence ali, não é direito do inimigo aquilo. Então Neemias fez isso, ele ficou furioso, ele pegou esses móveis desse quarto, jogou tudo para fora. E aí vamos para o versículo 9. Então eu ordenei que se purificasse as câmaras e ordenei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Então ele falou, olha, depois ele jogar tudo fora daquele cara, agora vamos purificar esse lugar, vamos trazer de volta aquilo que pertence a esse lugar, porque esse inimigo não pertence a esse lugar, né? Aí vamos continuar aqui. Também eu soube que os guiões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Porque o cara entrou, começou a comer o melhor do templo, a parte que era dos levitas não estava dando para ele, os levitas acabaram fugindo, foi cada um embora para o seu lugar, para o seu campo. Então eu contendi, ele lutou com os magistrados e disse, por que você desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí no seu posto. Então todo Judá trouxe o dízimo do cereal, do vinho, do azeite aos depósitos. Porque os tesoureiros do depósito eu pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e lhe encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apague as benevolências que eu fiz à casa do meu Deus para o seu serviço. Irmãs, é um texto longo, eu tive que ler tudo, mas é muito importante para nós. Então, depois da sua restauração, hoje fecha esse estudo de Neemias, porque eu já li mais para frente aqui no final do capítulo 13, eu li ontem o que é que Neemias fez, restaurou aquele dia importante, mas ele restaurou esse templo. Esse templo significa o mais profundo do nosso coração, o mais profundo do nosso espírito, é o nosso espírito. Então eu falei dessas portas do lado de fora, do lado de dentro, né, da nossa vida, falei dos muros que é do lado de fora, e agora nós temos que ir lá no nosso espírito. Por quê? Porque o inimigo sorrateiramente, ele veio chegando e ele ocupou um lugar que não é dele. Né? Olha para você ver, Tobias, que era aquele que estava debochando de Neemias, que estava ali o tempo todo perseguindo, rindo dele, falando você não vai conseguir, né? Ele entra para dentro do templo e ele fica abrigado no lugar que é cheio de coisas boas. É cheio de oferta, de manjar, de incenso, de vinho, de azeite, coisas que era para os levitas. Coisas que era para aqueles que eram destinados a fazer o serviço do Senhor, era para os levitas e para os sacerdotes. Nós somos levitas e sacerdotes, irmãs. Nós temos que estar todos os dias ministrando louvor ao Senhor. Nós somos sacerdotes que ministramos o sacrifício, a oferta para o Senhor. Então nós temos que acessar esse lugar no nosso espírito. Nós temos que acessar e ver o que está acontecendo ali. Como é que está o meu espírito? Meu espírito é limpo ou o inimigo entrou sorrateiramente esses anos todos e ele está abrigado ali e eu não como o melhor de Deus porque o inimigo está ali comendo aquela porção diária que era para você. Existe uma porção diária, todos os dias. E lá é um depósito que ele vai enchendo, né? É uma troca. Você oferece o sacrifício, você oferece o aroma suave para Deus e Deus te enche da provisão. Não estou dizendo de barganha com Deus, irmãs. Estou dizendo que espiritualmente é essa a lei. Não tem como. Você oferece sacrifício, o Senhor se agrada e Ele derrama sobre você o suprimento. Ele falou que Ele é a herança dos levitas. Ele tem prazer em te sustentar. E eu quero falar um pouquinho sobre o maná, para que a gente completa essa palavra da porção diária. Eu quero falar sobre o maná. Quando o povo de Israel saiu do Egito, estava ali no deserto, Êxodo capítulo 16, o povo estava assim, né, murmurou, o que nós vamos comer, como é que vai ser essa vida no deserto? E o Senhor falou para Moisés assim no versículo, eu vou ler alguns versículos, no versículo 4, 5, e vamos lá. Então, no versículo 4, Deus falou assim para Moisés, disse o Senhor a Moisés, eis que eu vou fazer chover pão do céu,
E o povo vai sair e vai colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se eles andam na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia eles vão preparar o que vão colher. Eles vão colher em dobro do que colhe a cada dia. Versículo 4 e 5 do capítulo 16 de Êxodo. Agora vamos para o versículo 20 até o 36. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Resolveram pegar além com medo de faltar. E aí deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. No versículo 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor ele se derretia. Então você tinha que pegar aquilo que você ia comer. Versículo 22. No sexto dia, eles colhiam o pão em dobro. Vou pulando aqui. Respondeu-lhe eles: Isto é o que disse o Senhor. Por que eles escolhiam na sexta-feira o dobro? Porque no sábado não podia se fazer nada, né? Deus queria que eles descansassem, que eles não preocupassem nem com a provisão. Nem com a provisão eles não preocupavam. Tem judeus ortodoxos, irmãos, que nem cozinhar eles coziam no dia. Eles fazem na sexta-feira para que eles tenham um dia completamente de descanso. É o dia que eu brinco que era o dia de não fazer nada e depois descansar. Que glória, né? Quem entende esse mistério recebe essa provisão do descanso. Então respondeu-lhe isto: amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, coze, né? Você vai fazer do seu jeito, mas você tem que guardar, você tem que ter pegado na sexta-feira. E guardará até pela manhã seguinte. E é engraçado que o maná não podia ser guardado, porque ele cheirava mal e ele dava bicho. Mas na sexta para o sábado isso não acontecia. Então disse Moisés: Come-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o acharei no campo. Agora vamos aqui. 6 dias vocês vão colher, mas o sétimo é sábado do Senhor. Aí eles estavam desobedecendo e o Senhor falou: Até quando vão recusar guardar os meus mandamentos? Assim, agora o versículo 30. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhe casas de Israel e deu à casa de Israel o nome desse pão de maná. Ele era como uma semente de coentro e de sabor com sabor de bolo de mel. Parecia que era bom isso, né, irmãs? Deus falou para Moisés também: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Enche dele um gomer e guardará para a vossa geração, para que vocês lembrem-se do que Deus fez. Não vou ler até o resto, mas aí no finalzinho fala assim: eles comeram, os filhos de Israel, maná 40 anos, até que entraram na terra que Deus prometeu. E Deus falou para eles guardarem isso, colocar isso no lugar, colocar na tenda lá do testemunho, porque os filhos tinham que saber que foram sustentados, os filhos deles tinham que saber que Deus sustentou esse povo no deserto. Então vamos voltar aqui e juntar tudo que Deus quer falar conosco hoje. Ele quer que nós vamos no nosso espírito e entenda que nós precisamos tirar dali tudo que alojou no nosso espírito que não pertence ao Senhor. Não se aparente com Tobias. Não se aparente com Tobias. Não se aparente com seu inimigo. Não fica alisando ali o seu inimigo que está dentro de você, roubando todo o seu suprimento. Porque o inimigo quer roubar o seu suprimento, que era isso que Tobias fez. Ele estava todo se sentindo, né? Tinha um quarto dentro daquele templo, bem no lugar onde estava todo o depósito, o bom depósito. A Bíblia diz que o homem bom, do seu bom depósito, ele tira coisas boas. O homem mau, do seu mau depósito, tira coisas más. Mas nós precisamos tomar posse hoje, nesta manhã. Já estamos chegando ao finalzinho do devocional, né? Hoje, contagem regressiva. Já estamos faltando apenas 9 dias, contando a partir de hoje. E assim, Deus tem um lugar dentro de você, que é o teu espírito, que é cheio das coisas de Deus. Quanto mais você trabalhar em servir ao Senhor, né, como prazer, aí o Senhor vai enchendo o seu bom depósito. Outra coisa que eu quero falar é
que nós temos que transformar o lugar do templo em lugar secreto. Porque o inimigo, depois, com os anos, ele criou uma mentalidade que templo é lugar de trabalho, é lugar pesado, é lugar de rituais e é lugar chato. Então, o inimigo colocou assim, é chato essa coisa de oração, de devocional, de ter que ficar prestando serviço para o Senhor. E isso não é uma verdade, irmãs. O templo é esse lugar aqui, cheio de coisas boas, né? Eu não vou falar de tudo que tem no templo, mas aqui a gente já está vendo que lá está cheio da sua porção diária. A porção diária que você precisa, como era o maná, que te sustentou, que te sustenta no deserto, que te sustenta, que tem sabor de bênção ali, de pão, de bolo de mel. Tem sabor de mel, irmã. Tá dentro do templo, tá dentro de você. O Senhor quer derramar esse pão diário. E o que vai te sustentar para você ser forte de fazer uma reforma, fazer uma manutenção, trabalhar na sua vida, levantar de manhã na segunda-feira, seja independente do dia que for, se está frio, se está chovendo, estamos nesse inverno que a gente sabe que não é fácil nos Estados Unidos, é a porção diária. Por isso eu falei, guarda essa palavra, porção diária. Então os levitas tinham a sua porção diária. O povo de Israel no Egito, no deserto, tinha a sua porção diária. Deus fez chover pão do céu. Então é o prazer do nosso Deus nos sustentar, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Mas o inimigo vem para roubar isso aí. Ele vem para entrar lá dentro do nosso espírito e roubar a nossa alegria, o nosso prazer de viver, a nossa esperança, os nossos sonhos. E aí a gente vai ficando aquela pessoa cansada, amarga, sobrecarregada, sem viço no olho, né? Sem esperança, sem sonho, porque nós não estamos acessando o lugar que nós precisamos estar, que precisa ser a nossa habitação. Porque lá está a habitação de Deus. E ali eu tenho que exercer o meu papel. Qual é o papel? De sacerdote e de levita. A gente não pode correr para o campo. O que está acontecendo é que muitos estão correndo desse chamado de servir ao Senhor. E esse servir ao Senhor não é só lá na igreja, não é só exercer um ministério, não é só ter um título. É, em primeiro lugar, no secreto. Porque o trabalho dos levitas era no secreto, era dentro desse templo. E eu quero falar sobre o lugar secreto, o segredo do lugar secreto. Eu amo fazer os devocionais, é um prazer. Passo aqui, 52 dias sem cansaço, sem desânimo, todo dia desejando comer desse maná junto com vocês, né? Porque eu já como ele na minha vida sozinha, mas é tão gostoso compartilhar. Eu me sinto como se eu estivesse num banquete e a gente vai descobrindo comidas novas e vai passando as tigelas. Olha, experimenta esse, olha esse, né? E então vamos transformar o templo no lugar secreto. Então eu amo fazer isso, mas eu vai chegando no finalzinho, mas vai me dando uma saudade de Jesus, porque assim, eu pego aquele tempo que eu gastava com ele, só eu e ele, e estou dividindo com vocês. Isso é muito gostoso, isso é o que Deus tem me ensinado, mas eu morro de saudade e falo assim, Senhor, eu não vejo a hora já que acabe e eu volte para o meu lugar secreto. Então Deus te chamou, irmãs, para viver no lugar secreto, não é para viver fugida. Talvez você está fugida de dentro do seu lugar secreto, né? Você está lá longe, correu, fugiu, está sem a sua provisão, né? O lugar secreto está lá te esperando, cheio de vinho, de azeite, de cereal, de tanta coisa boa, de incenso, né? De aromas maravilhosos, e você fugido no campo, se labutando, se esforçando, sendo que Deus é a sua herança. Deus é o seu prazer. Transforme o templo no lugar secreto. O lugar secreto, irmãos, ele é um lugar de paz, de quietude, de amor, de simplicidade, de desfrute, de segredos, né? Crie esse lugar secreto para você se encontrar com o amado da sua alma todos os dias, para você comer a sua porção diária todos os dias. Mas tem momentos que intensifique a sua estadia no lugar secreto. Tem momentos que a gente precisa intensificar, que é aqueles momentos de consagração, que é aqueles momentos de jejum,
como Daniel fazia. Eu vou ficar 21 dias, Senhor, sem comer manjares, sem comer carne. Isso foi Daniel que fez, Daniel já nos ensinou isso, né? Ou então como Esther, que ficou 1 ano naquele spa secreto, se cuidando, se alimentando, cuidando do tratamento com óleos. Eu falo, a caminhada de oração 3, ela foi toda baseada no livro de Esther. Se você não fez, fica aí o convite de fazer, que é realmente muito gostoso de ter feito. Então esse é o nosso papel, transformar o templo em lugar secreto. Porque é ali que está toda a provisão, ali que está tudo que nós precisamos. O Senhor quer nos sustentar, o Senhor quer cuidar de nós. Mas ele falou lá em Êxodo: até quando esse povo não vai me obedecer? Até quando esse povo não vai confiar na minha provisão? Quando Deus instituiu o sábado, era apenas para ensinar o povo a descansar e ensinar o povo a obedecer a ele. Gente, um Deus que fala para você descansar, isso é um Deus muito lindo, porque nós precisamos disso. Mais do que nunca nós precisamos de descanso na nossa alma, no nosso corpo. Então, o lugar secreto, depois que você entrar lá, né, que você vai tirar esse inimigo, e é você que vai entrar lá. Essa câmara, esse quarto vai ser seu. Então, você decore esse quarto, né, com oração, com jejum, vai criando aquele ambiente, que o próprio Deus te espera. Deus nos espera todos os dias, irmãs. Jesus, o Senhor, quando ele criou o mundo, ele fez isso com Noé, ou com Davi. Gente, eu tô doidinha hoje, olha. Davi, não é o soninho, viu? Soninho da manhã, irmãs. Ele fez isso com Adão, né? Na viração do dia, ele vinha falar com Adão, ele tinha aquele encontro, e assim é conosco. Todos os dias o Senhor quer ter esse encontro conosco. Como é que nós temos passado o dia? Será que nós passamos 24 horas do nosso dia sem ter dado um pouquinho de atenção para o nosso Deus, aquele que tem tudo de bom naquele depósito ali, que é só a gente acessar. A gente não vai lá para o lugar secreto, irmãs, para acessar só isso. A gente vai para encontrar com ele. Mas como eu já falei que ele não despede ninguém de mão vazia, né? Quando você estiver saindo do lugar secreto, ele vai falar: leva, filha, um pouco de azeite, leva um pouco de vinho, de alegria para o seu coração, leva unção, o azeite representa unção, leva cereal, que é o suprimento, leva incenso, né, para aromatizar a sua casa com a presença de Deus. Então Deus quer fazer isso conosco. E assim eu fecho o estudo de Neemias, que foi fantástico, foi um presente de Deus para a minha vida. Vale a pena ler a palavra de Deus, vale a pena ouvir quando o Senhor sopra no seu coração. Por que você não lê tal livro? E todas as vezes que eu obedeci, tem sido grandes maravilhas que o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer falar conosco todos os dias, irmãs. Desça para o templo. Eu vou contar um sonho que eu tive já tem alguns anos, e esse sonho foi muito, além de ser muito profético na minha vida, ele me esclareceu algumas coisas desses lugares, né? Eu sonhei que eu e uma amiga estávamos indo para uma faculdade, a gente estava ali naquela faculdade, a gente estava se cadastrando, e chegou alguém para falar para a gente onde eram as nossas salas. A gente se separou, eu fui para um lado, ela foi para o outro, e quando eu cheguei na sala que eu iria, né, na recepção, era uma porta muito forte, eu entrei, tinha uma recepçãozinha assim no começo, e tinha escadarias que descia, e ao descer ele era todo em volta. Depois eu achei uma foto na internet com um lugar muito parecido. Eu vou ver se eu acho. E se der, eu boto aqui. E era um lugar que ele ia descendo. Ele ia descendo, você vai descendo. Tinha as escadas e ele vai dando uma volta, assim, ia descendo. E tinha como se tivesse varandas ou pátio, assim, em volta. Né? E você ia pelos levels, assim, pelos andares, porém andares para baixo, não para cima. E ali, enquanto eu estava na recepção, uma pessoa falou assim para mim: você vai estudar aqui? Nós estamos muito felizes que você vai estudar aqui. Aqui é o lugar onde eu treino os meus guerreiros e os meus adoradores. E naquele dia, eu acho que eu não estava começando, só estava ali fazendo a matrícula, olhando o lugar. E aí eu vi algumas pessoas nessas galerias, algumas pessoas em pé, andando para lá, para cá, orando.
mas o que marcou foi. E aí falou assim que ele era um lugar submisso, submisso? Como é que é? Ele era um lugar subir para baixo, né, irmãs? Ele era um lugar escondido, porque ali ele escondia os adoradores e os guerreiros, e ali era treinado. Por isso que ele era um lugar escondido, com a porta bem forte, e caso o inimigo chegasse, ele não encontraria aquelas pessoas, porque estaria naquelas galerias. Então foi algo muito forte, assim, que o Senhor falou no meu coração, e ali eu comecei a entender melhor isso do lugar secreto. Então, assim, transforme o templo no lugar secreto. O lugar secreto é um lugar de prazer, é um lugar de vida, é um lugar que você precisa descobrir o prazer de estar ali. É um lugar que você descobre que ali é a sua vida, ali emana vida, ali emana força, emana tudo que você precisa, tá bom? Outra coisa que eu quero falar aqui rapidinho sobre essa porção diária. Se alimente, irmã, se alimente da palavra, tenha prazer. E essa porção diária, ela fala da sua vida também. Todos nós somos diferentes. Nós não podemos nos comparar com ninguém, nós não podemos comparar a nossa história com ninguém, nós não precisamos comparar o nosso ministério com ninguém. Nós temos o nosso jeito, nós temos a nossa unção. E existe uma porção diária para você. Não deixa ela passar, irmã. Não deixa passar um dia da sua vida sem você ter comido a porção diária. Porque se você falar, hoje eu não tenho tempo, Senhor, amanhã a gente conversa sobre o que o Senhor ia falar comigo hoje, amanhã já se perdeu. Tá bom? Hoje é o dia. O Senhor não volta lá. Então, filha, como você queria. Ontem você não teve tempo. Eu queria te falar uma coisa ontem, mas eu vou falar hoje. Não tem muito isso com o Senhor, não. É a porção diária. Se você não comeu naquele dia, acabou o maná, ele virou bicho, ele fedeu, já era. Então, tem uma porção diária para nós todos os dias. Né? Tem uma história que Deus quer te contar, tem uma experiência que Ele quer te levar. Todos nós somos diferentes. Nós precisamos descobrir esse prazer na diversificação, na nossa diferença. Você precisa descobrir quem você é. Mas para você descobrir quem você é, você precisa viver o seu dia, entender as porções diárias. Todos nós somos tratados com diferentes tipos de alimento. Né? Talvez você gosta mais de carne, outro gosta mais de pão, e Deus vai trabalhar com você segundo a sua personalidade, o seu caráter, segundo Ele te criou. Mas saiba que você foi chamado para ser levita, sacerdote. Ofereça ao Senhor louvores, ofereça ao Senhor aroma suave, né? Levanta sacrifícios para Ele de aroma suave. Quando você abre mão de si mesmo, isso é um sacrifício suave. Jesus já fez o sacrifício completo, né? Ele nos deu acesso ao templo, porque o templo só podia realmente entrar os sacerdotes e os levitas, mas Jesus rasgou aquele véu e nos deu acesso a qualquer hora para entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus. A canção que eu vou deixar hoje, ela chama-se Templo, ela é do Sóstenes Mendes, esse cantor de Belo Horizonte. Essa música é antiguíssima, de 1993. Ele tem um timbre de voz que eu gosto muito, não sei porquê, mas eu gosto muito. E é um estilo de música bem diferente naquela época. Foi uma bênção que marcou Belo Horizonte naquela época. Então, quem puder, ouça, tem tudo a ver com o que eu estou falando hoje do templo, tá bom? Tenha uma semana de vitória, abra seu coração para esses últimos dias, né? Coloca toda a sua fome, toda a sua sede, fala, Senhor, essa caminhada de oração, fecha ela com chave de ouro, muda a minha história, porque, irmãs, o meu prazer é encontrar de novo com as meninas, né, da caminhada de oração 1 para agora, como muitas cresceram, como muitas estão mais cheias do Senhor, estão mais plenas, estão melhores. E a nossa vontade é essa, a minha vontade é essa, que eu esteja melhor, que vocês estejam melhores. Para quê? Para que sejamos o sacrifício vivo de aroma suave à narina do Senhor. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tenha uma semana de vitória.